Olá, vamos para mais uma leitura, o trecho de número 42, página 236 do livro O Poder do Hábito, 235 na verdade. Depois disso, Robinson entrou discretamente na sala do mimeógrafo de seu escritório e fez cópias de um panfleto. Outra mulher negra foi detida e jogada na cadeia por se recusar a levantar do seu assento no ônibus para que uma pessoa branca sentasse, dizia o panfleto. O caso dessa mulher será julgado na segunda-feira. Estamos, portanto, pedindo que todos os negros deixem de pegar ônibus na segunda-feira, em protesto contra a prisão e o julgamento. Na manhã seguinte, Robinson deu pilhas dos panfletos a alguns professores e pediu que eles os distribuíssem aos pais e colegas. Menos de 24 horas após Parks ser detida, a notícia de sua prisão e do boicote já se espalhara para algumas das comunidades mais influentes da cidade. A NAACP local, um grande grupo político, uma série de professores negros e os pais de seus alunos. Muitas das pessoas que receberam um panfleto conheciam Rosa Parks pessoalmente. Tinha sentado ao lado dela na igreja ou numa reunião de voluntários e a consideravam uma amiga. Há um instinto natural embutido na amizade, uma simpatia que nos torna dispostos a lutar por alguém de quem gostamos, quando esse alguém é tratado injustamente. Estudos mostram que as pessoas não têm dificuldade de ignorar ofensas feitas a estranhos. Porém, quando um amigo é insultado, nosso senso de revolta é suficiente para superar a inércia que geralmente dificulta a organização de protestos. Quando os amigos de Parks ficaram sabendo de sua prisão e do boicote, os hábitos sociais de amizade, a inclinação natural de ajudar alguém que respeitamos, entraram em ação. O primeiro movimento em massa da era moderna dos direitos civis poderia ter sido deflagrado por inúmeras prisões anteriores, mas ele começou com a Rosa Parks, porque ela possuía um grupo grande, diversificado e conectado de amigos, que quando ela foi presa, reagiram como os amigos naturalmente reagem, seguindo os hábitos sociais de amizade e concordando em demonstrar o seu apoio. Ainda assim, muitos esperavam que o protesto não seria nada mais que um evento de um único dia. Pequenos protestos surgem todo dia no mundo inteiro e quase todos esmorecem rapidamente. Ninguém tem amigos suficientes para mudar o mundo. E é por isso que o segundo aspecto dos hábitos sociais dos movimentos é tão importante. O boicote aos ônibus de Montgomery tornou-se uma ação disseminada na sociedade, porque um senso de obrigação que mantinha a comunidade negra unida foi ativado, logo após os amigos de Parks começarem a espalhar a notícia. Pessoas que mal conheciam Rosa Parks decidiram participar devido à pura pressão social dos conhecidos. Uma influência conhecida como o poder dos laços fracos, que tornara difícil deixar de colaborar. Imagine por um momento que você é um executivo de médio escalão, já estabelecido numa empresa próspera. Já mudou aqui, tá, gente? Porque, pelo que eu pude perceber, os capítulos são subdivididos. Então, aqui já mudou. Provavelmente vai voltar para Rosa Parks de novo lá na frente. Bom, imagine por um momento que você é um executivo de médio escalão, já estabelecido numa empresa próspera. Você é bem-sucedido e prestigiado. Passou anos construindo uma reputação dentro de sua empresa e cultivando uma rede de amigos que você pode acionar para obter clientes, conselhos e fofocas do ramo. Você faz parte de uma igreja, uma academia, um country club.
bem como da divisão local da associação de ex-alunos da sua faculdade. Você é respeitado e muitas vezes convidado a participar de diversos comitês. Quando as pessoas dentro da sua comunidade ficam sabendo de uma oportunidade de negócios, muitas vezes encaminham para você. Agora imagine que você recebe um telefonema. É um executivo de médio escalão de outra empresa procurando um novo emprego. Ele pergunta se você pode ajudá-lo, fazendo uma recomendação para o seu chefe. Se a pessoa no telefone é um completo desconhecido, a decisão é fácil, porque arriscar sua reputação dentro da empresa ajudando alguém que você não conhece. Por outro lado, se a pessoa no telefone é um amigo próximo, a escolha também é fácil. É claro que você pode ajudar. É isso que os amigos fazem. Porém, se a pessoa no telefone não for nem grande amigo e nem um estranho, mas sim algo intermediário? E se vocês têm amigos em comum, mas não se conhecem muito bem? Você apoia a pessoa quando seu chefe pergunta se ele vale uma entrevista? Em outras palavras, até que ponto você está disposto a empenhar sua própria reputação e energia para ajudar um amigo de um amigo a arranjar um emprego? No fim dos anos 60, um doutorando de Harvard chamado Mark Granovetter propôs-se a responder a essa pergunta estudando como 282 homens tinham achado seu emprego atual. Ele rastreou como esses homens haviam ficado sabendo das vagas abertas, para quem eles tinham ligado, pedido indicações, os métodos que tinham usado para conseguir entrevistas e, o mais importante, quem havia fornecido ajuda. Como esperado, ele descobriu que quando as pessoas em busca de emprego abordavam estranhos para pedir assistência, elas eram rejeitadas. Quando recorriam a amigos, a ajuda era fornecida. É um tanto quanto óbvio isso, né? Tá bom. O mais surpreendente, no entanto, era a frequência com que as pessoas em busca de empregos também recebiam ajuda de conhecidos casuais. Isso para mim já é novidade. Amigos de amigos. Pessoas que não eram nem estranhos nem amigos próximos. Granovetter chamou essas conexões de laços fracos. Foi os laços lá da Rosa Parks. Pois elas representavam os elos que ligam pessoas que têm conhecidos em comum, que participam simultaneamente de redes sociais, mas que não estão diretamente ligadas pelos laços fortes de amizade em si. Granovetter descobriu que, na verdade, para conseguir um emprego, os conhecidos por laços fracos eram muitas vezes mais importantes que os amigos com laços fortes, pois os laços fracos nos dão acesso a redes sociais, às quais, de outro modo, nós não pertencemos. Muitas das pessoas que Granovetter estudou tinham ficado sabendo de novas oportunidades de emprego através de laços fracos, e não de amigos próximos, o que faz sentido, pois falamos com nossos amigos mais próximos o tempo todo, ou trabalhamos ao lado deles, ou lemos os mesmos blogs. Quando eles ficam sabendo de uma nova oportunidade, nós provavelmente já estamos sabendo também. Por outro lado, nossos conhecidos por laços fracos, as pessoas com quem esbarramos a cada 6 meses, são aqueles que nos falam de empregos dos quais, de outro modo, nunca ficaríamos sabendo. Quando os sociólogos investigaram como as opiniões se espalham pelas comunidades, como as fofocas se alastram ou os movimentos políticos têm início, eles descobriram um padrão comum. Nossos conhecidos por laços fracos muitas vezes são tão influentes quanto, se não mais, nossos amigos com laços estreitos. Como escreveu Granovetter, indivíduos com poucos laços fracos serão privados de informações de partes distantes do sistema social e ficarão confinados às notícias e visões localizadas de seus amigos próximos.
Essa privação não só irá isolá-lo das ideias e modas mais recentes, como também pode colocá-los numa posição desvantajosa no mercado de trabalho, onde a ascensão talvez dependa de ficar sabendo de vagas apropriadas no momento certo. Além disso, tais indivíduos podem ter dificuldades de se organizar ou se integrar a movimentos políticos de qualquer espécie. Embora membros de um ou dois pequenos grupos possam ser recrutados de forma eficiente, o problema é que, sem os laços fracos, qualquer impulso gerado dessa maneira não se espalha para além do grupo. Consequentemente, a maior parte da população continuará intacta. O poder dos laços fracos ajuda a explicar como um protesto pode se expandir de um grupo de amigos para um vasto movimento social. É difícil convencer milhares de pessoas a buscar o mesmo objetivo, principalmente quando essa busca implica dificuldades reais, tais como ir a pé para o trabalho em vez de pegar o ônibus, ou ser encarcerado, ou mesmo deixar de tomar uma xícara de café de manhã porque a empresa que o vende não apoia a produção orgânica. A maioria das pessoas não se importa o bastante com o mais recente ultraje, a ponto de abrir mão de seu meio de transporte ou de sua cafeína, a não ser que tenha sido um amigo próximo que foi insultado ou preso. Por isso, há uma ferramenta com a qual os ativistas vêm contando há muito tempo para fomentar protestos, mesmo quando um grupo de pessoas não quer necessariamente participar. É uma forma de é uma forma de persuasão que tem sido notavelmente eficaz há centenas de anos. É o senso de obrigação que as vizinhanças ou comunidades colocam sobre si mesmas. Em outras palavras, a pressão social. A pressão social e os hábitos sociais que incentivam pessoas a se conformarem às expectativas de um grupo. É difícil de escrever, pois muitas vezes difere em forma e expressão de uma pessoa para outra. Esses hábitos sociais não são tanto um único padrão consistente, mas sim dezenas de hábitos individuais que acabam fazendo com que todos se movam na mesma direção. Os hábitos da pressão social, no entanto, têm algo em comum. Eles muitas vezes se espalham através dos laços fracos e ganham sua autoridade através de expectativas comunitárias. Se você ignora obrigações sociais de sua vizinhança, se despreza os padrões esperados da sua comunidade, você corre o risco de perder sua posição social. Põe em perigo seu acesso a muitos dos benefícios sociais que obteve ao entrar para o Country Club, associação de ex-alunos ou a igreja. Em outras palavras, se você não dá uma mãozinha para o cara que ficou procurando um emprego, ele talvez reclame para o parceiro de tênis dele, que talvez mencione essa queixa no vestiário para alguém que você estava tentando atrair como cliente, que agora está menos propenso a retornar sua ligação, porque você tem a reputação de uma pessoa que não colabora. Num playground, a pressão social é perigosa. Na vida adulta, é assim que os negócios são feitos e as comunidades se organizam a si mesmas. Essa pressão social por si só não é suficiente para sustentar o movimento, mas quando os laços fortes de amizade e os laços fracos da pressão social se fundem, eles criam um impulso incrível. É nesse momento que a mudança social disseminada pode começar. Para ver como a combinação de laços fortes e fracos podem impulsionar o movimento, vamos avançar o filme até 9 anos depois da prisão de Rosa Parks. Quando centenas de jovens se expuseram voluntariamente a riscos de vida em nome da cruzada pelos direitos civis. Em 1964, estudantes de todo o país, muitos deles alunos brancos de Harvard, Yale e outras universidades do Norte, se inscreveram em algo chamado Mississippi Summer Project.
Era um programa de 10 semanas com o objetivo de registrar eleitores negros no Sul. O projeto veio a ser conhecido como Freedom Summer, e muitos dos que se inscreveram estavam cientes de que seria perigoso. Nos meses anteriores ao início do programa, os jornais e as revistas estavam cheios de artigos prevendo violência, o que tragicamente provou ser verdade quando, logo uma semana depois que o programa começou, justiceiros brancos mataram 3 voluntários perto de Longdale, Mississippi. A ameaça de agressões impediu que muitos estudantes participassem do Mississippi Summer Project, mesmo depois que eles já tinham se inscrito. Mais de 1.000 candidatos foram aceitos no Freedom Summer, mas quando chegou a hora de partir para o Sul, em junho, mais de 300 dos convidados a participar decidiram ficar em casa. Nos anos 80, um sociólogo da Universidade do Arizona chamado Doug McAdam começou a se perguntar se era possível descobrir por que algumas pessoas tinham participado do Freedom Summer e outras tinham desistido. Ele começou lendo 720 das inscrições que os estudantes tinham enviado décadas antes. Cada uma possuía 5 páginas de comprimento. Perguntava-se aos inscritos sobre o seu histórico de vida, por que eles queriam ir ao Mississippi e que experiência eles tinham com o registro de eleitores. Pedia-se que fornecessem uma lista de pessoas que os organizadores deviam contatar caso eles fossem presos. Houve ensaios, referências e, para alguns, entrevistas. Candidatar-se ao programa não era uma tarefa simples. A hipótese inicial de McAdam era de que os estudantes que acabaram indo para o Mississippi provavelmente tinham motivações diferentes daqueles que ficaram em casa, o que explica a divergência para a participação. Para testar sua ideia, ele dividiu os candidatos em 2 grupos. A primeira pilha eram pessoas que diziam que queriam ir ao Mississippi por motivos de interesse próprio, tais como para me testar, para estar onde a ação está, ou para aprender sobre o modo de vida sulista. O segundo grupo eram aqueles com motivos voltados para os outros, tais como para melhorar as condições dos negros, para ajudar na realização completa da democracia ou para demonstrar o poder da não violência como veículo para a mudança social. Os autocentrados, segundo a hipótese de McAdam, estariam mais propensos a ficar em casa, uma vez que se deram conta dos riscos do Freedom Summer. Os voltados para os outros estariam mais propensos a entrar no ônibus. A hipótese estava errada. Os egoístas e os altruístas, de acordo com os dados, foram para o sul em quantidades iguais. As diferenças de motivação não explicavam nenhuma distinção significativa entre os participantes e desistentes, escreveu McAdam. Em seguida, McAdam comparou os custos da oportunidade para os participantes. Quem sabe aqueles que ficaram em casa tinham maridos ou namoradas que os detivessem de ir ao Mississippi. Talvez tivessem arranjado empregos e não podiam tirar uma folga de 2 meses sem salário. Outra vez ele estava errado. Ser casado ou possuir um emprego em período integral, na verdade, aumentava as chances de o candidato ir para o sul, concluiu McAdam. Ele tinha uma última hipótese. Pedia-se que cada candidato listasse as organizações estudantis e políticas de que era membro e pelo menos 10 pessoas que ele queria manter informadas de suas atividades naquele verão. Por isso, McAdam pegou estas listas e usou para mapear a rede social de cada candidato, comparando as participações
em clubes. Ele conseguiu determinar quais candidatos tinham amigos que também se candidataram ao Freedom Summer. Gente, já deu o meu tempo. Eu vou ficando por aqui. Lemos até a página 241, finalzinho dela. E eu volto no próximo vídeo. Até mais!